um absurdo no Ceará. Eu sei que essa frase não vai chocar ninguém, porque o Ceará, assim como Bahia, alguns outros estados, figuram sempre nos nossos programas. Não porque a gente tem implicância com eles, mas porque a coisa está desenfreada. E no Ceará, o deputado Júnior Mano, eu acho que muita gente deve ter visto essa notícia hoje, foi não só acusado, a Polícia Federal descobriu, tem o nível de detalhes da operação foi descrito aqui numa investigação da Veja, de todo esse processo. Então, assim, uma reportagem enorme que eu super recomendo, porque é impossível a gente falar sobre tudo isso hoje, tá? Ele movimentou quase R$ 1 bilhão numa organização criminosa que envolvia as emendas parlamentares aprovadas pelo governo, ou seja, ele tinha vários contatos diretamente ligados ao governo Lula, vários dos seus contatos, das suas movimentações financeiras rodavam pelo governador do estado, que é o Elmano. Quase 1 bilhão. Foram 800 e poucos milhões, mais ou menos, daquilo que foi identificado. Mano, Walter, quando foi que a gente viu alguma vez essas investigações descobrirem todo o dinheiro? Você vê uma investigação e depois descobre daqui a 3 meses que tinha mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Acho que é seguro dizer que passou de bilhão. Um único deputado. A gente colocou até um GC ali sobre a máfia italiana para você não ir embora. Eu já vou fazer esse link, porque primeiro, para a gente dividir em partes essa notícia, vou começar aqui com o Júlio Roque, te fazendo a seguinte pergunta, Júlio. A gente já sabe do caos do Ceará, já vieram várias pessoas aqui, vários combatentes, falar, né, sobre, inclusive, ligação direta do Comando Vermelho das facções criminosas com membros ligados ao governo do estado, né? Alguns convidados até acusaram diretamente o Elmano de negociar com o Comando Vermelho. E aí a gente descobre um deputado que mexeu bilhão de organização criminosa e abertura ali com o governo Lula, com o governo do estado, mandando em tudo. Irmão, a maneira como eles descrevem a quantidade de mensagens de WhatsApp, de e-mail, assim, é uma coisa absurda. É papo de banco master, sabe? De quantidade de informação. E é isso, a gente vai ver um parlamentar do PSB no meio de tudo isso. Não é nem um PT, alguma coisa assim. E fazendo isso com o Ceará, irmão. Esse foi o que a gente descobriu. Só que, ao que tudo indica, Júlio, esse fio, né? Se puxar esse fio, tá vindo mais coisa. E só nisso foi... Gente, bilhão. Um cara, um deputado de um estado, do Ceará. Pô, sempre gosto de usar a Lava Jato como referência. A Lava Jato, no meio daquele negócio todo, daquele caos envolvendo empresa, coisa internacional, foram 52 ou 53 bilhões. Só um único deputado num estado lá no Ceará teve poder para mexer em bilhão. Bom, vamos lá, ô Júlio Roque. Queria te ouvir primeiramente aí sobre isso e depois eu vou acrescentar essa questão aí da máfia italiana. Bem, todos já sabem, né, do aumento financeiro, do investimento para a defesa, que gira em torno de 20 bilhões, se eu não me engano, 20 ou 30 bilhões, para as Forças Armadas, para o pessoal que gosta de gritar soberania, em 10 anos, 15 anos. O cara roubou 1 bilhão, um deputado roubou 1 bilhão de um partideco, né? E ainda está envolvendo emendas parlamentares com crime organizado. Então, como o Eric acabou de narrar, né, nunca é somente 1 bilhão. Então, vamos colocar numa maneira bem simplória, 5 bilhões. Senhores, 1/6 do que a soberania vai ganhar. Então, como o Carcará sempre fala, Lei Rouanet são bilhões e bilhões e bilhões, mas outro projeto que não serve para nada, bilhões e bilhões e bilhões. E aí vem você gritar do seu quarto soberania, e a soberania só vai receber os 20 bilhões em 10 anos. Essa é a dispare do que virou o país.
O cara está conseguindo linkar emenda parlamentar com crime organizado e tráfico de drogas. Você tem noção do que está acontecendo? O dinheiro que é movimentado dentro da República Federativa do Brasil, dinheiro esse dos contribuintes, está sendo irrigado para dentro do crime organizado. É simplesmente inacreditável. E vai ter gente falando, como sempre, né? E gostamos de escutar os dois lados, de defender. Você tem todo o direito de defender o lado em qual você acredita, mas ter os fatos na mão, né, para provar o que você defende, isso fica um pouco difícil numa situação dessa. Porque um deputado com 1 bilhão, que devem ser bilhões, né, inclusive fazendo linkando emendas parlamentares com crime organizado, é simplesmente inaceitável. Nenhum país sério do mundo, como a gente gosta de brincar aqui, o Burundi, o Sri Lanka, Bangladesh, não faria isso. E nós estamos fazendo. Então, eu gosto de dizer sempre que é vergonhoso todas essas atitudes, porque fica essa imagem do povo brasileiro, seja você de lado A ou lado B. Vergonhoso por ser brasileiro. É isso que está acontecendo com a repercussão, né, dessas coisas, dessas notícias, dessas ações dentro do nosso país para os outros países no mundo. Estamos sendo simplesmente esculachados por um país chamado Paraguai, a qual a gente ia lá para comprar perfume importado e bronzeador australiano falsificado. É isso que está acontecendo, uma inversão, uma reviravolta simplesmente impressionante, onde o gigante da América do Sul é pior do que um anão, não tem nada de gigante. Estamos mostrando uma faceta que jamais foi mostrada pelo país em toda a sua história. Então, repensar em todas as suas atitudes, repensar simplesmente, né, ao qual, em tudo que você apoia, os fatos que alicerçam esse apoio, para você dar uma volta, parar, dar meia volta e voltar para o ponto de origem, que é o que a gente faz, né, quando a gente erra, Esaon. Estacione-se, sente-se, alimente-se, oriente-se e navegue. Vamos recalcular nossas bússolas, porque já passou da hora de ficar feio a imagem do nosso país por mundo afora, Eric. É isso, Júlio. Aí, rapaziada, um camarada chamado Sebastião Marroquim, que é importante que eu te diga qual era o nome dele antes dele mudar de nome, que é Juan Pablo Escobar. Sim, um dos filhos do Pablo Escobar, que mudou de nome após a morte do Escobar lá nos anos 90, ele mudou de nome porque ele tinha problemas no mundo inteiro com isso, envolvido diretamente em tráfico de armas, tráfico de drogas, é considerado pela Interpol um dos maiores criminosos aqui da América Latina, pelo menos dos mais procurados, porque tem vários problemas aí envolvendo o nome dele. Aparentemente tem aí uma possível ligação com o Ceará, isso mesmo. Então, a ligação do Sebastião Marroquim com o Ceará, e ele é a ponte da Andrangheta, da máfia italiana, com a América Latina, e esse camarada pode estar ligado a esse tipo de situação. É isso mesmo, rapaziada. Mas, Eric, como assim? O que é a Andrangheta? A máfia italiana, ela não é uma só. Existem pelo menos ali umas quatro grupos da máfia italiana que tem esse domínio, essas famílias que viraram essas organizações. A gente já repercutiu aqui matéria, por exemplo, da Cosa Nostra, que é a máfia italiana que domina lá nos Estados Unidos. Mas a Andrangheta é a maior responsável pela cocaína da Europa. Inclusive, as ligações do PCC com a máfia italiana são sempre com a Andrangheta. Então, você tem esse camarada supostamente ligados a casos como esse, gente. Então, assim, Eric, mas como é que eu faço
para acabar com uma coisa dessa? Bom, gente, é praticamente impossível, porque você vai encontrar uma ligação desse camarada com outro camarada que era deputado e era político no Brasil, e aí você descobre que aumentou absurdamente o número de tráfico de armas entrando no Ceará, e o que você pode fazer são ilações, enquanto você tem deputados transferindo aí bilhões do nosso dinheiro para o crime organizado. Então é uma celeuma de coisas. Mas, enfim, Carcará, vamos lá. Você, do Ceará, como é que você vê aí esse aumento do tráfico de armas, descobrir essa questão do deputado que está ligado aí ao governo do presidente Lula? Ninguém está dizendo que ele está ligado ao Lula, tá? Mas sim a membros do governo, ao governo do Elmano, e que, enfim, pode estar recebendo aí coisas até da máfia italiana, irmão. Pois é, Eric, o nome desse deputado é Júnior Mano, acho que é isso, né? Nem conhecia essa peça rara, cara. Qual é a acusação dele? Ele comprou 70 prefeituras, ele bancou quase 1 bilhão para eleger esse pessoal. Esse pessoal era eleito e tinha que fazer o quê? Desviar a verba do patrimônio público, entendeu? Aprovando emendas, Aí que eu já falei várias vezes, como é que é aqui no Nordeste todinho, no Brasil também, mas no Nordeste tá descarado. Tu vê lá um vereador fudido, o cara desdentado, analfabeto, gastando 2 milhões para ser eleito, só que o cara não tem nem empregos do cara. Como é que o cara gastou 1 milhão para ser vereador no município furreco? Né, bebê? Aí você vê o PCC, esse deputado, esse filho do Escobar, a máfia italiana, os resorts no Ceará, todo mundo bancando tudo, os portos sendo tomados, porque o porto é o maior hub de exportação de cocaína do mundo, tem que passar pelo porto. O avião leva um pouquinho, o navio leva toneladas e toneladas. É só fazer vista grossa. Para isso tem que ter um governador que seja do partido, um presidente do partido, uma justiça do mesmo partido, e ninguém vê nada. E foda-se, porra, isso é o crime organizado. Porém, a Polícia Federal, que é pica pra caralho, já falei, a Polícia Federal e a COAF, se fizerem aquilo que eles se comprometeram quando juraram na formatura de defender a República Federativa e cumprir a lei, não tem STF, não tem governador, não tem presidente, não tem desembargador, não tem filha da puta nenhum que impeça um policial federal fazer o serviço dele. Aí você vê, esse camarada lá do Uruguai foi preso, esse Sebastião Marroquim, que é o nome fantasia dele. Ele é ligado à máfia italiana que ganha 60 bilhões de euros por ano. Aqui no Nordeste, eles se infiltraram pela Paraíba. Aí você lá, não que a Paraíba agora é o hub da moradia. Eu sempre falei, tem alguma coisa errada nessa porra. Não tem esse dinheiro todo de João Pessoa do nada virar o Pikachu Fly da América Latina. Tá aí. Eles escolheram a Paraíba para jogar dinheiro lá dentro, tomar o poder. De lá para o Ceará é um pulo, que é tudo junto, e toma o porto e assim vai. Aí como é que eles fazem? Que a gente tem que ter o quê? O poder político. Entra tudo de novo, que eu falo, a porra do partido político. Bota um imoral lá, ele deixa esses vagabundos entrar, promove a deputada. Por exemplo, esse deputado aqui era o auxiliarzinho, era motorista de um prefeito. Era o faz tudo. Depois de motorista, ganha. Pô, tu é bom, tu é até picareta mesmo, tu vai ser vice-prefeito, não sei aonde. Foi vice-prefeito, pulou para deputado, reeleito, misteriosamente com milhares de votos, dinheiro saindo pelo ladrão, tá aí. Aí o cara vende emenda. O que é vender emenda? Pelo que eu entendi. Faz lá um trabalho lá, o governo manda dinheiro para essa emenda. Aí é dinheiro limpo, ó. Eu tô com esse dinheiro. Eu te vendo por 10%. Aí o cara ganha 50 milhões, peguei 50 milhões do governo que é limpo, vendo por 55. O crime organizado bota 55 milhões em cima. Entendeu? 20%, 30%. Deve ser mais ou menos o esquema de lavagem, é isso aí, para pegar o dinheiro limpo, que é o nosso do povo. Não, aí é roubo em cima de roubo. Mas o que é interessante, meu amigo Hélio, é porque que no Ceará essa porra aconteceu. Tu sabe por que isso tudo aconteceu? Tu não vai acreditar, cara. Tu não vai acreditar. É muito foda. O resto do Brasil, as emendas ninguém nem toca. Só que no Ceará o couro comeu. Prende o cara. Sabe por quê?
Porque reza a lenda que um desses camaradas aí passou o rodo na mulher dos figurões aí, meu irmão, que tem acesso ao alto poder, entendeu? Aí eles falaram, ó, eu quero vingança.